Olá, tudo bem? Está começando o Agora Agro e você vai ver na edição de hoje. Rússia vai impor restrições ao fornecimento de carne bovina ao país, de cinco plantas na Argentina e 2 no Paraguai. Produção e produtividade recordes. Isso nas exportações e uma mais forte atuação no mercado chinês definiram o ano safra 2018-2019 para a cotonicultura brasileira. Produção e a exportação de carnes do Brasil deverão avançar no próximo ano. Rabobank vê um avanço mais modesto para a produção de carne de frango no próximo ano. Produtor de leite bate recorde de produção em apenas 7 hectares de área. E como anda o mercado da pecuária de corte? O Agora Agro já está no ar. A Agência de Controle de Segurança Agrícola da Rússia, ela vai impor restrições ao fornecimento de carne bovina ao país a partir de 5 plantas na Argentina e 2 no Paraguai, agora a partir de dezembro, segundo o comunicado que saiu nesta semana, na qual alerta que essas restrições ainda podem ser ampliadas. Essa agência russa, ela disse em comunicado que encontrou ractopamina em alguns embarques, que é um aditivo alimentar que é proibido lá na Rússia. Autoridades terão conversas sobre o assunto com suas contrapartes na Argentina e no Paraguai, agora nesta semana. E também não é descartada a hipótese de uma decisão no sentido de impor restrições sobre importações de carne bovina e produtos de carne de todas as empresas desse país. A ractopamina permite que o gado cresça a um ritmo mais rápido enquanto consome menos ração. Ela é proibida em lugares como a Rússia e a União Europeia. A agência de controle afirmou na semana passada que removeu temporariamente restrições ao suprimento de carne bovina à Rússia por 2 unidades aqui no Brasil. São 5 plantas que sofrerão restrições na Argentina, enquanto as impactadas no Paraguai são 2. Grandes marcas em produção e produtividade, recordes históricos nas exportações e uma mais forte atuação no mercado chinês definiram o ano safra 2018-2019 para a cotonicultura brasileira. O país colheu 2,9 milhões de toneladas em algodão e 1 milhão e 600 mil hectares de lavouras, com produtividade de 1.700 quilos de pluma por hectare. Para o ciclo 2019-2020, a estimativa da Câmara Setorial da Cadeia do Algodão e derivados do Ministério da Agricultura e Pecuária mostra que de números ligeiramente mais modestos, com redução de 2,1% de área e 5% a menos no volume, e de 3,3% de decréscimo na produtividade. O setor bateu recorde num único mês, quando foram embarcados em outubro deste ano 274 mil toneladas de pluma. Antes disso, a nossa maior marca havia sido em dezembro de 2018, com 228 mil toneladas. Em 2018, o Brasil exportou para a China 436 mil toneladas de pluma. Agora, no mês de julho até outubro de 2019, nós já embarcamos 155 mil toneladas. A nossa participação no montante do algodão que eles compram saiu de 10% para 30%, e isso é muito significativo. A produção e a exportação de carnes do Brasil, elas deverão avançar no próximo ano com a ajuda da demanda chinesa, enquanto o país asiático lida com uma menor oferta em função do impacto da peste suína africana lá naquele rebanho. Pelo menos é uma avaliação do Rabobank, que é um banco holandês especializado em agronegócio. Para o Rabobank, o vírus da peste suína, ele não foi controlado e não será no curto prazo, fazendo com
que o país seja obrigado a elevar compras não só de cortes suínos, mas também de outras carnes. Esse movimento já impulsionou os embarques do Brasil em 2019, colaborando para uma disparada dos preços das carnes no país. A China tem metade do rebanho suíno global e espera uma queda de 25% no volume este ano. E dentro deste contexto, o Rabobank estima que a produção de carne bovina do Brasil deve avançar para 10 milhões e 400 mil toneladas agora no próximo ano, ante 10 milhões de toneladas vistas agora no ano de 2019. Na mesma toada, a produção de carne suína também tende a avançar no ano que vem, de 3,8 milhões de toneladas em 2019 para 4 milhões de toneladas no próximo ano, acrescentou o banco holandês. E depois do intervalo, você vai ver que o Rabobank vê um avanço mais modesto para a produção de carne de frango no próximo ano. O produtor de leite bate recorde de produção em apenas 7 hectares de área. E como anda o mercado da pecuária de corte? Nós voltamos já, é um minuto só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. O Rabobank, ele vê um avanço mais modesto para a produção de carne, principalmente carne de frango, de 13,6 milhões de toneladas nesse ano para 13,8 milhões de toneladas no próximo ano. Em termos de exportação, as carnes bovina e suína devem apresentar as altas mais expressivas no próximo ano. O Rabobank, ele estima um crescimento de 10,6% nos embarques da proteína bovina no próximo ano, para 2,3 milhões de toneladas. Já a carne suína deve registrar um salto de 14,5% em suas exportações, 948 mil toneladas. Mais timidamente, a carne de frango ela tende a acumular embarques de 3,9 milhões de toneladas no próximo ano, contra 3,8 milhões de toneladas neste ano. E agora eu vou conversar com Pedro Alex Lupi. O Pedro, ele é veterinário e consultor da Campo Nutrição Animal. E nós vamos falar de um tema que você não pode levantar agora, tem que ouvir porque é um negócio fantástico. Nós vamos falar sobre produção de leite. Pedro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar presente aqui hoje, para falar de um tema muito interessante. Obrigado, Toninho. Obrigado a você pelo convite. Nós é que agradecemos. Nós da Campo, que agradecemos o convite de vocês. Pedro, nós visitamos agora uma fazenda, o Pedro estava lá, o Pedro é quem dá assessoria a essa fazenda. É uma fazenda enorme, mas muito grande. Ela tem 7,8 hectares. Mais ou menos aí equivalente a uns 5, 6 campos de futebol, né? Mais ou menos equivalente a uns 5, 6 campos de futebol. Sabe quanto que o produtor tira de leite por dia? Na casa de 1.500 litros de leite por dia em apenas essa área. E tem mais um detalhe interessante. Dos 7,8 hectares, ele aluga 3 hectares para o vizinho colocar bezerro. Aí você fala, não, é muito para o meu caminhãozinho. Mas não é não. É real e isso acontece aqui no município de Itaberaí, no estado de Goiás. É verdade? Verdade, Toninho. O Nene é um exemplo que a gente vê de produção de leite, da necessidade da intensificação que a produção Correto. De leite vem se passando, acho que em todo o Brasil, né? A gente vê que quando o produtor sente a necessidade de se intensificar, quando ele vê que precisa crescer e não precisa de área grande, né? É isso que mostra naquilo ali que a gente vê, né?
que ele tem que buscar um pouco de comida fora, lógico, ele arrenda um pouco de comida da silagem na produção fora, mas mostra que a intensificação pode se fazer numa área pequena, né? Que eu acho que é isso, né? A rentabilidade por hectare. Rentabilidade por hectare. Inclusive, tem um detalhe muito interessante nisso aí. Eu sempre digo, e vou parafrasear, uma emissora de televisão muito grande aqui no nosso Brasil. Ela tem um programa que chama Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Eu faço o contrário. Grandes fazendas, pequenos negócios. Essa de produtor de leite, do seu Nena, ela é uma pequeníssima, um pequeno lote de terra e uma altíssima produtividade. Só para você ter uma ideia, você tirar 1.500 litros de leite, média de 35, 40 litros por animal, não é brinquedo não. Isso aqui está aqui em Goiás, como eu já falei, para quem quiser ver. E o Pedro, ele dá assistência técnica nessa fazenda, e o que a gente observa, como você está observando aí nessas imagens agora, esses animais que vocês estão vendo são novilhas. Elas foram inseminadas com 14 meses, que é a média que o Nena utiliza na inseminação, né, Pedro? Outro ponto muito importante que você tocou, Toninho, é que assim, ele buscou essa intensificação, tem animais de alto ponto genético, então por isso que buscou se profissionalizar, e tem uma média de alto potencial que poucos produtores têm no Brasil. É né? verdade. Quando você se passa de 30, de média 35, poucos produtores têm no Brasil. Concordo. É média comparada com Paraná, com produtores, com estados que têm o seu alto índice de produção de leite. Então, é por isso que ele sentiu a necessidade da construção do galpão, que a gente está vendo nas imagens, tem intensificação da sala de espera para conforto dos animais. As novilhas são inseminadas muito precocemente para ter o giro rápido, porque é uma terra pequena, então precisa ter esse giro rápido. Se ele for ficar postergando, ele vai ter muitos animais e não vai ter a rentabilidade que a gente precisa tanto na pecuária de leite, né? E quando a gente fala em pecuária de leite, inclusive essas cenas que nós estamos vendo aí da sala de ordenha, você viu os animais tomando banho, né? Agora vocês estão vendo os animais no compost barn, o freestyle, uma área coberta que ele fez. Tudo isso dentro desses 7,8 hectares. Na verdade, são 4,8 hectares. E ele também, ele arrenda um pedacinho de terra para poder plantar o milho para fazer o silo. E ele tem também uma área de 3 hectares de capim mombaça, onde ele todo dia ele passa, ele corta um pouquinho e mistura aquele capim com silagem, né? Isso era uma antiga área que ele utilizava para pastejo dos animais, que hoje a gente usa ele como uma fonte de fibra efetiva na dieta para complementar a silagem de milho. Então, assim, a gente otimizando a área, que quando você pasteja, você tem uma certa perda. Animais passa, derruba o capim, não tem a otimização 100% do capim. Quando você passa com uma máquina colhendo aquilo lá e fazendo a dieta total misturada, você tem 100% de aproveitamento. E usa também na dieta das novilhas. Quando você trata os animais de recria 100% com silagem de milho, elas podem engordar demais. E isso é prejuízo para a pecuária de leite, quando elas engordam demais. E esse capim entra balanceando a dieta como um excelente alimento. Então, eu falo que é um casamento perfeito a silagem de milho com essa fonte de verde, sem falar que baixa custo, né? E o mais incrível disso tudo é que eu fiz aquela clássica pergunta para o Nena. Ele não gosta de estar falando muito, mas eu consegui arrancar alguma coisa dele. E inclusive a reportagem que nós fizemos lá, nós vamos passar aqui no programa ainda. Ele disse o seguinte: leite dá muito lucro, dá trabalho, não resta dúvida. É um trabalho 365 dias por ano, não tem feriado, bom, enfim. Mas tem um pequeno detalhe. Dá um resultado fantástico. E é a tecla que eu venho batendo muito. Não importa se é pecuária de corte, se é pecuária de leite. Você tem que intensificar. E não tem aquela, fica caro, não fica caro não, porque o resultado aparece, como é o caso do Nena, né? Isso, a intensificação, independente do seu sistema, a gente tem que buscar média.
do que o máximo que seus animais possam produzir. Se é no sistema a pasto, o máximo de média que eles podem nos proporcionar no sistema a pasto. Se é no sistema confinado, o máximo que eles podem... É verdade. Porque se você vai conseguir o máximo de rentabilidade dentro do seu sistema. Porque os custos fixos já está no nome, são os mesmos. Então a gente vai conseguir diluir. E o Neno é um exemplo disso. Ele consegue, com os animais de genética de ponta, consegue uma produção excelente, é um cara diferenciado, trabalha demais e conseguiu a produção muito boa que consegue diluir os custos fixos dentro da atividade, que é o grande ponto da pecuária de leite, né? Que é a diluição dos custos fixos, né? Por isso que a gente precisa sempre intensificar. Quando a gente fala em gestão, em planejamento, muita gente fala, não precisa não, é mais ou menos, vamos tocando que, vamos ver o que vai virar. O negócio é o seguinte, o Nena, antes dele ter a fazenda dele mesmo, ele arrendava a terra para tirar leite. É maluco ou não é maluco? O sujeito que já tem a fazenda vai tirar leite. Basicamente, é uma atividade de muito risco e pouco rentável. Imagina o sujeito arrendar terra para produzir leite. E o Nena fez, apostou, acredita, hoje ele tem a fazenda dele de 7,8 hectares, arrenda 3 e tem mais um detalhe, tem uma reserva de mata ainda dentro da fazenda dele. É o mais interessante. Você que está nos acompanhando aí, francamente, deveria entrar em contato com o Pedro é da Campo Nutrição Animal, é só você entrar no site aí, Campo Nutrição, você vai encontrar todo o telefone do Pedro e conhecer essa propriedade rural que é um negócio fantástico. Até ano passado, o Nena era quem realizava a terceira ordenha. Era quem realizava a folga dos funcionários. Então, ele veio de baixo, então, para mandar, ele sabe fazer. É aquele grande exemplo que a gente fala de gestor, de líder, né? Para mandar, ele sabe fazer. Então, é um cara realmente diferenciado, é um exemplo para pequeno, médio, grande produtor. Não, ele é exemplo para o país. Para o país. Então, a gente contém esse acompanhamento muito forte com isso, e o que você passa a implementar de tecnologia é um cara que põe para fazer e dá resultado, que é o grande diferencial, né? Ele corre atrás disso, né? Foi o que ele me falou, sem tecnologia não vai, não adianta, e tem que trazer tudo na ponta do lápis. Bom, Pedro, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Tenho certeza absoluta que foi um show essa nossa entrevista e eu vou te trazer mais vezes aqui porque eu sei que vocês têm outros e outros casos ainda para contar. Nós que agradecemos, Toninho, estamos sempre à disposição. Obrigado. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre o mercado da carne bovina e a produção na pecuária de corte. Nós voltamos já. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com o Ademar Leal. O Ademar Leal, ele é presidente da ASBRAM, Associação Brasileira das Indústrias de Suplementos Minerais. E, além disso, é um empresário do ramo da nutrição animal. E nós vamos falar sobre um tema interessante agora, que é época das águas, tratamento dos animais, que tem muita gente aí que... não, na época das águas não precisa da sal mineral, não precisa fazer isso, não precisa fazer aquilo. Precisa sim. É agora que você produz uma das arrobas mais baratas que tem. É na época das águas que a carreta tem que estar ladeira abaixo. É agora que você tem que fazer o animal ganhar peso. Ademar, muito obrigado pela sua participação mais uma vez no nosso programa. E para discutir aí um tema legal, né? Que é produção, ganho de peso nas águas. É isso aí. Bom dia a todos os amigos do Agora Agro, meu amigo Toninho. Então, acho que é importante citar para vocês que estão aí nos ouvindo, a importância da fazenda, de tudo que é feito na fazenda na primavera, que é de outubro a dezembro. Todo o reflexo do ano que vem é o que você faz agora na primavera e no verão. Então, como você citou, o preço, a produção de arroba mais barata é agora, né, no período das águas, e a suplementação mais desafiadora também é agora. Por causa das chuvas, hoje, por exemplo, amanheceu aí uma chuvinha boa, né?
Então, é um dia que fica difícil até de suplementar. Então, veja bem, tem alguns problemas que são crônicos. Se você sai, a próprio responsável pelo salgar os coxos na fazenda, quando ele sai de manhã com a botina limpinha e encontra um coxo cheio de lama, dificilmente ele vai entrar naquele coxo para suplementar. Então isso de repente, afasta o coxo, o cascalho, sabe? Vamos tomar esses cuidados, são simples. De repente você está comprando um excelente produto, uma fórmula especial que vai ter um puta desempenho na sua fazenda, um grande desempenho, mas não está chegando na boca do animal. E agora é o mais importante, a gente produz uma arroba por mês. Arroba de R$200, você põe R$200 no seu bolso por cabeça mês. Então temos que estar muito atentos. E não estamos, suplementa-se corretamente no Brasil, menos de 1/3 do rebanho. Outro fato interessante, vaca precisa muito, está emprenhando, tem um bezerro no pé, está agora na estação de monta. Então vamos prestar atenção com o produto sair da casinha, sair do depósito na sede e chegar no coxo e o animal consumir. Para você ter uma ideia, os seus animais hoje, nessa época agora, ele tem que ganhar no mínimo, para ser muito ruim de serviço, na casa aí de 600, 700 gramas, né, Ademar? Exatamente. Se você quiser ter resultado no final da safra. Se você tiver menos de 600, 500 gramas, você pode ter certeza absoluta. Esse animal vai ficar mais tempo na sua fazenda e você vai gastar muito mais com ele. Por isso que nós falamos que agora é a ladeira abaixo, é agora que a carreta tem que pegar embalo para poder subir, senão vai dar zebra. E outra coisa, isso é tão verdade, Toninho, que eu quero frisar aqui, é sobre tecnologia. Hoje nós estamos num mundo muito, onde tecnologias, nos grupos de WhatsApp, você vê frequente, eu estou usando isso, eu estou usando assado, muito digital, né? Balanças de pesagem, foto, vários sistemas, muitos programas. Mas nós temos que imaginar o seguinte, a melhor tecnologia é usar a tecnologia já existente de forma correta. Então, e a tecnologia principal é manejar capim, comer folha. Você fala isso muito bem e tem feito um grande trabalho falando sobre isso, Toninho. E eu quero aqui te parabenizar. Obrigado. O animal tem que consumir folha para ganhar peso, comer sal mineral, lamber todo dia. Esse é um coxo que tem acesso. Se o seu funcionário, se o seu salgador, ou se você está tendo dificuldade de chegar no coxo, o animal também vai ter. Então pensa nisso. Outra coisa que nós batemos muito é o seguinte, quando você vai colher milho para fazer silagem, para fazer o seu silo, tem a época certinha para colher, não tem? Exatamente. Quando você vai colher a soja, tem a época certa para colher também. Então o capim tem a época certa para colher. E a colheitadeira que come capim chama-se boi. Então se o boi não comer aquela folha, não colher aquele capim na época certa, ele não vai conseguir chegar onde a gente quer. Aí você tem dois prejuízos quando não colhe na época certa. O prejuízo do animal, que não vai ter o desempenho que você espera, e o prejuízo do pasto, que vai passar ou vai rapar demais, que é essa colheita. Então, ou ele vai ficar com a capacidade de forragem insuficiente ou sobra. Todos os dois são péssimos. Né? Isso, inclusive, há degradação por excesso de forragem. Sim, claro, não resta dúvida. Então, a degradação de pasto não é só por falta, tem por excesso também. Então, é importante dizer, controle de pragas, é o momento ideal. Tem que ser agora o controle de ervas daninhas, ela está jovem ainda, é fácil, de qualquer pouquinho de veneno você consegue matar. Cigarrinha, que já entrou muito no nosso, tem veneno, tem que jogar veneno. É verdade. Tem inseticidas para isso, né? Tem biológicos, tem controle biológico. Lagarta. Então, o pasto tem que ser realmente cuidado como uma lavoura. Infelizmente, a maioria não tem esse feeling, essa ideia de pensar um pasto como uma lavoura. Pasto, capim, tem que ser adubado, tem que ser corrigido, tem que ser tratado igual você trata o seu milho, igual você trata a sua soja. Agora, tem muita gente que fala que é caro. Caro é você deixar um animal que precisa comer aí 15, 20, 30 quilos, às vezes, de folha por dia e não está comendo nem 10 num pasto rapado. Ou então num pasto com um talo que já está duro, aí ele só vai comer a ponta e deixa um capim aí com mais de meio metro de altura. Então, precisa tomar certos cuidados, porque senão a pecuária dá prejuízo. Quando ela é levada desse jeito, ela dá prejuízo. Agora, quando ela é levada dentro de um planejamento, a coisa certinha, você compra um bezerro hoje de 10 meses de idade, mais ou menos aí 6, 7 arrobas, daqui 10, 11 meses você está abatendo ele com 600 quilos.
Exatamente. Aí tem as tecnologias de intensificação, com confinamento, enfim, que eu acho que são extremamente vantajosas, porém tem que ter cuidado. Eu chamo a atenção para o cuidado. Use a tecnologia que já está à disposição sua, que você já tem na fazenda. Não inventa, não, né? Forma, depois que já tiver tudo muito bem. Outra coisa importante é a janela, é tempo. Esses dias visitamos uma fazenda onde o produtor, o pecuarista, tem a janela do ano, o que ele vai fazer. Sim. E assim, com janelas muito bem definidas. Agricultores já sabem que tem 10 dias para plantar soja, ou 15, tantos dias para plantar o milho safrinha. E é isso que nós temos que ter. Tempo, janela, não pode fazer as coisas o dia que der certo. É isso aí. Ademar, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Eu acho que é um tema legal. Ainda dá tempo de você se programar. Exatamente. E, se a gente não se vê mais, um Feliz Natal para você. Para você também, meu amigo. Bom? Tudo de bom. Parabéns aí pelo grande trabalho. Obrigado. TV Pai Eterno levando informação de qualidade por esse estado inteiro e esse país inteiro. É verdade. Obrigado, Ademar. Um abraço. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase: jamais confie em alguém que nunca cometeu erros. Um grande abraço, muito obrigado, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.